Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba, o prazer de estar limpinho. Em minhas palestras é comum mães e pais comentarem ter dificuldade de fazer o filho escovar os dentes ou tomar banho. As crianças sentem grande prazer de entrar em contato com a água. Os pais devem usar essa característica para estimular o banho e mostrar como é gostoso ficar limpinho. Por ser obrigatório, o banho não deve tornar-se chato. Tudo depende do clima do momento. Se quem der banho no filho estiver com pressa, não dará certo. Deve haver tempo no fim da semana ou nas férias e não quando o pai ou a mãe já está em cima da hora de ir trabalhar e ainda precisa deixar a criança na escola. Muito educativo é ensinar a criança a tomar o nosso banho corrido de cada dia e um banho comprido de fim de semana. Às vezes o filho dorme antes, enquanto os pais ainda estão envolvidos com seus afazeres e a mãe frenética em geral, o banho ainda é tarefa da mãe. E maníaco por limpeza acorda a criança para o banho. Não é uma medida recomendada. Ficar um dia sem tomar banho não mata ninguém. O que não se pode é estragar o gosto da criança pelo banho. A criança fica satisfeita quando toma banho sozinha. É importante dar liberdade a ela de se ensaboar e apenas ir guiando seus passos. Não esqueça atrás da orelha, limpou a sola dos pés, e não o pequeno ficar só brincando enquanto a mãe o ensaboa. É também preciso estabelecer um prazo no chuveiro. Do contrário, o filho só fica brincando e não toma banho. Não dá para decretar, agora chega, sai, ponto final. Avise alguns minutos antes de o tempo se esgotar. Ao entrar no banheiro, peça para a criança sair. Vamos saindo? Vou contar até 3. No 3, ele já saiu. O limite de tempo é importante, do contrário, seu filho achará que, se tiver vontade, poderá ficar mais no banho e, se não tiver, nem precisará se lavar. Assim extrapola, achando que o banho não é uma coisa essencial. Se ele não está com vontade de brincar, não toma mesmo, nem que seja rapidinho, nem com a ajuda da mãe. Então, assim, a questão do banho, da higiene da criança, né, escovar os dentes, o banho, é uma questão de disciplina, de organização, né? A criança tem que saber que aquele momento é o momento de escovar dente, né? É o momento de tomar banho, é uma regra da casa, onde todos vão fazer o mesmo, explicar o porquê daquilo, né? É como você enviar uma criança para a igreja, para uma religiosidade, seja ela qual for. Você vai lá para se banhar em energias boas. Você leva uma criança para um local onde você não explica para ela o porquê que ela está indo. Então ela vai lá, escuta um culto, uma missa ou assiste uma palestra na religiosidade dentro daquilo que o casal, que a família segue. A família tem maturidade para saber o porquê daquela palestra, daquele culto, daquela missa. Mas a criança, quando é novinha, ela não sabe. Então o que acontece com essa criança? Ela começa a correr em volta dos bancos. Ela começa a dar problema de disciplina. Ela chora, ela quer ir embora. Ela começa a cutucar um, cutucar o outro, atrapalhar as outras pessoas. Então, o banho é um ensaio para viver em sociedade. Aquilo que ela pode e não. Aquilo que ela deve ou não fazer. Que segue os parâmetros que todos devem caminhar. A questão da higiene é fundamental. Então, na sala de aula, o professor vai colocar para o aluno que a mesa dele tem que ficar limpa. Quantas vezes você está lá escrevendo na lousa, o professor, e o aluno está aqui, tira caderno e rabiscando carteira. Se o professor vê aquilo e não fizer nada, está sendo conivente com um ato errado. E a tendência daquela criança é continuar fazendo aquilo. Ela tem centenas de folhas de caderno para ela escrever. Mas ela está escrevendo na carteira. Por quê? Está faltando regra, disciplina, está faltando organização, higiene. Então, a primeira coisa que eu fazia com os meus alunos, uma garrafinha, não uma desse tamanho, mas aquelas de desodorante, com álcool lá dentro, um paninho. Quando a criançada chegava, eu falava, vamos lá, turma. A servente, ela tem que estar lá limpando a escola. É obrigação dela, com certeza. Não é obrigação da criança fazer a higiene da escola toda, mas a carteira dela é dela. Ela tem que cuidar. Então, na carteira, a criança tem que aprender que aquele momento ali é o momento da limpeza de todos. Todos vão limpar a carteira. Quem não leva o álcool em gel, quem não leva o paninho, o colega vai lá e empresta. Ou então eu dava papel higiênico com um pouco de álcool e falava, limpa a sua carteira. Aí no outro dia a criançada chegava, professora, fulano rabiscou minha carteira. Não tem problema, é sua carteira, limpa ela. Na sua casa as coisas não limpam, quando a sua mãe limpa, não vai sujar? Ela não vai ter que limpar de novo? É sua, cuida. Então a gente vai conscientizando que a parte da higiene
É uma higiene física, mental, quando se trata de religiosidade, lá na sala de aula, né, de conhecimento, você vai estar higienizando o seu conhecimento. Então, você está na sala de aula, você está reciclando tudo aquilo que você aprende. A cada dia você aprende uma coisa nova. Então, para aprender coisa nova, você tem que limpar a velha, você tem que crescer. Eu vi um rapaz falando para mim, num dos vídeos que eu gravei, o rapaz falando assim, nossa, eu te sigo, eu acho máximo e tal, mas você não gosta da filosofia, né? Você não aceita a filosofia? Eu falei, não, acho que você não entendeu correto, né? Eu adoro filosofia. Isso que a gente faz aqui é filosofar, né? É a gente entender, compreender, depois falar, não, o que eu entendi estava errado, eu tenho que voltar ao caminho. Filosofia é isso, é pensar e repensar. E a partir do momento que você pensa, repensa, você toma atitudes, você muda seu comportamento. Então a filosofia é primordial. Só que, à medida que eu aprendo algo lá no passado, aquilo fica obtuso, obtuso que fala, obsoleto, né? Obsoleto, tava falando besteira. Então, fica lá para trás, né? Eu gostava muito do Shakespeare, por exemplo. Só que hoje eu não uso o Shakespeare na minha vida. Eu usei lá atrás, eu precisei desse degrau. Hoje eu já não utilizo mais. Hoje, se for para mim falar de Itália, se for para mim falar de alguma coisa ligada, né, a esse país, eu vou falar de Francisco de Assis. Hoje eu estou num outro grau. Não sei se é um grau maior ou menor, mas é outro, né? É o grau que eu estou. Hoje, se for para mim poder falar o que te remete à Itália, Francisco de Assis. Antigamente, o que te remete à Itália? O Shakespeare. Eram as obras que eu estudava, né? Então, à medida que a gente vai reciclando conhecimento, outras coisas vão entrando, porque se entrar tudo, a gente explode, né? O ser humano não foi feito para isso, para guardar. Nós fomos feitos para ir reciclando e melhorando, aprimorando, crescendo, né? Então, algumas verdades que a gente tinha, elas vão passando para trás e vão outras novas chegando. Então, quando a gente trabalha o dia inteiro, o nosso corpo está precisando do quê? De uma reciclagem, de um banho, para retomar nossa consciência corporal limpa, leve, para que a gente possa recomeçar no outro dia de novo disposto, né? Depois de um descanso, geralmente a gente toma um banho para dormir, então a gente dorme melhor. Então a higiene, ela tem que ser física, ela tem que ser moral, ela tem que ser espiritual, ela tem que ser da parte de conhecimento mental, né? A nossa higiene, ela tem que ser no todo. E para isso, lá no comecinho, né, enquanto é bebê, depois enquanto já está crescendo, está gatinhando, você vai mostrando, você fala, olha, agora é o momento da gente escovar os dentes. Por que que a gente escova os dentes? Porque a gente comeu, ficou um monte de coisinha colada no dente, isso aqui vai criar bichinho, esses bichinhos vão destruir os seus dentes, você vai ficar aí com um monte de bichinho andando dentro da sua boca? Não, então vamos escovar os dentes para essas coisinhas saírem, né, ficar tudo limpinho de novo, você ter um sorriso bonito, saudável. Né? A saúde começa pela boca, como a maioria dos dentistas vem fazer palestra para minhas crianças, eles falam, a saúde começa pela boca. Então, se você começa a nortear a vida da criança, dando para ela parâmetros, para ela entender o processo da sua higiene, ela não vai te dar trabalho. Né? Tem pais que mal colocam a criança no chuveiro e já estão atrasados para o serviço, ou atrasados para algum tipo de atividade, vai, entra logo no banheiro, você assusta a criança. Você não está dizendo por que aquela criança está entrando no chuveiro. Vamos, escova logo esses dentes. A criança escova tudo de qualquer jeito, ou às vezes nem escova, só fala que escovou. Então, você ter aquela ânsia em cima da criança e de mandar nela sem explicar, sem estar atenta se ela está fazendo direito ou não, isso daí vai correr o risco de ela fazer errado pro resto da vida. Crianças hoje, adolescentes com 15, 16 anos, com dente estragado. Por quê? Porque não escova direito, porque não teve o auxílio, não teve o apoio real dos pais. Pai e mãe ensina uma vez só, não tem tolerância, não tem paciência, não ensina mais. Ó, já te falei como é que é, agora o problema é seu. E não é bem assim. A criança, o adolescente, ele vai precisar de apoio muito e muitas vezes. Né? A gente vai ter que ter essa tolerância, essa paciência para estar ali. Cada erro deles, a gente está perto e auxiliando, né? Então, o prazer de você ter o corpo limpo, a mente limpa, o seu ambiente limpo, gente, não tem coisa igual. É muito importante. Eu estava lendo ontem um texto que uma pessoa colocou na internet, né? Ela falando assim, que ela tem prazer enorme em suar varrendo a casa dela.
Depois, ela tem um segundo maior prazer, que é tomar um banho, e o terceiro maior prazer, de sentir a limpeza do corpo e da casa dela, né? Então, quando a gente tá suando, que a gente tá limpando casa, a gente tem um prazer porque a gente tá vendo que tá ficando limpo. Depois a gente vai lá e toma um banho, relaxa, né? O corpo fica bem. E depois a gente tem um outro prazer, que é de compartilhar aquele lugar limpinho, com o nosso corpo limpinho, né? Então, o que a gente precisa, né? Mente limpa, corpo limpo, ambiente que a gente está limpo, né? A nossa moral limpa, consciência tranquila, que é a coisa mais maravilhosa do que a gente ter uma mente limpa, né? Livre de qualquer peso, de qualquer desgaste, né? Para isso a gente tem que ir dosando, né? Teve um mestre uma vez que o discípulo chegou nele e falou: mestre, eu gostaria muito de ser como o senhor, eu queria aprender a ser que nem o senhor, tranquilo, viver em paz, né? O senhor é de uma grandeza espiritual tão grande, eu quero ser que nem o senhor. Só que esse discípulo, ele falava, e o mestre ali só atento, né? As coisas que ele estava dizendo, sem abrir a boca. No final, o mestre falou para ele assim: coloca chá para mim na minha xícara. E a xícara já estava pela metade, né? Aí o discípulo falou: tá bom, isso aqui é um ensinamento? Ele falou: coloca um pouco de chá para mim. Só que o discípulo foi colocando o chá e o mestre falou: não pare enquanto eu não mandar, continua colocando. E ele foi colocando, e a xícara foi enchendo, e foi enchendo. E o discípulo ficou meio, né? Mas vai vazar. E aí o discípulo, o mestre só falava: fica quieto e vai colocando o chá, né? E colocou até transbordar. Quando transbordou, o mestre falou: pode parar. Isso aí é a sua cabeça, ó. Ela já estava pela metade, ela está cheia agora, ela está transbordando. Como é que eu vou colocar alguma coisa na sua cabeça, criatura? Né? Então, todos nós precisamos dessa limpeza na mente, principalmente, né? Tem aqueles momentos que a gente precisa parar, se resguardar um pouquinho, avaliar a nossa vida, reavaliar a nossa vida, ressignificar a nossa vida. E com a criança não é diferente. Ela também tem que ter esses momentos, né? E você que tem que proporcionar, o adulto é que tem que proporcionar esses momentos. Quantas vezes em sala de aula eu não pegava a turminha, quando eu via que estava mais agitada, principalmente em dia de calor, eles se agitam mais, né? 30, 40 crianças numa sala de aula. Eu falava: hoje a gente vai fazer um relaxamento antes de ter aula, né? A aula propriamente dita, o conteúdo eu vou dar depois do relaxamento. Apagava as luzes, fechava a porta, colocava uma música daquelas instrumental, e aí eu falava: fecha os olhos, imagina um lugar com natureza, com árvores. Eu pelo menos amo árvore, né? Então, pensa num lugar que tem campo, que tem um rio, tenta ouvir o barulho só do rio, dos passarinhos em volta desse rio. Vai pensando nos peixes, vai pensando no sol, nas nuvens, vai olhando cada detalhe, né, do ambiente, dessa natureza que vocês agora estão. E aí dali eu ia fazendo todo um roteirinho para eles irem esvaziando o pote. Era uma limpeza mental que eu tinha que fazer para dar um novo conteúdo. História, geografia, português, matemática. Se eu não fizesse isso em sala de aula, ia explodir todo mundo. Porque aquele calor, aquele agito que eles já vêm de casa, né? Alguns de banhos tomados, vamos voltar ao assunto banho, outros sem banho tomado, vinha com cheirinho, né, de ser avançado. Então eu tinha que dar uma igualada na turma para eu poder dar aquilo que eu precisava, o conteúdo. Em casa não é muito diferente, não. Às vezes você tá vendo que a criatura que tá com você ali tá a ponto de explodir, você tem que dar o tempo dela. Não adianta você querer pegar no pé naquele momento, falar algumas coisas que ele não vai ouvir, você tem que esperar. Respira fundo, fala: não, depois, na hora que tiver mais calma, eu sento. Né? Aconteceu uma situação em casa que o balde transbordou pro lado do meu filho e eu esperei. Falei: não, o outro dia, amanhã eu pego ele. Amanhã a gente conversa, hoje não vai dar. Então a gente tem que estar sempre esperando o pote esvaziar para a gente poder ir lá e encher de novo, né? E com isso, esse pote esvaziando nada mais é do que uma limpeza. A limpeza é primordial, tanto no campo familiar como no campo da sala de aula, que aqui, como eu falo para professores e para pais, então eu estou dizendo que tanto num campo como no outro eu trabalhei muito isso,
Procurei esvaziar os potes que eu via que estava cheio, seja em casa ou seja na escola. Algumas vezes os potes estavam cheios e não dá para perceber, porque nós somos seres humanos, nós erramos também, não tanto como professor, como pai. Às vezes os nossos potes estão cheios e a gente não consegue enxergar o pote do outro, né? Mas o ideal é que, enquanto educador, a gente tenha essa atenção àqueles que nós estamos educando, né? Que a gente dê assistência no momento certo. Às vezes não adianta chegar lá no momento errado que o pote está lotado e vai transbordar e o conhecimento é zero. Então, se a gente quer transmitir um conhecimento, vamos fazer a faxina primeiro nessa pessoa. Vamos fazer a faxina no local daquela pessoa. Vamos disciplinar essa faxina. Que ela tenha aqueles momentos de faxina diário, semanal, mensal. Eu tenho um momento agora que eu estou usando de faxina mental, espiritual, né? Que é uma vez por semana eu saio e vou para o meio da natureza. Eu chego lá, fico vendo árvores, eu fico vendo rio, represa, contemplando, agradecendo, orando. Naquele momento que eu estou viajando ali dentro do carro, que eu estou vendo aquela paisagem toda, eu coloco o meu sonzinho no ouvido, não quero ouvir ninguém, não quero conversar com ninguém, eu quero esvaziar o meu pote. É um momento de faxina. A Patrícia se colocou nessa situação já tem uns 2 meses. Toda semana eu faço uma faxina. Precisa, porque o nosso pote vai enchendo. É natural que encha. Nós somos pessoas que vivemos com outras, que lidamos com uma série de problemas. Alguns a gente consegue resolver, outros é a longo prazo, e vai dando uma ansiedade, vai dando uma certa gastura, né? E aí, para a gente poder equilibrar, nós precisamos dos momentos, né, de ficar aí com as faxinas em ordem, tá bom? Então, vamos ficar atentos, porque em sala de aula, se a gente fizer essa prática do relaxamento, é maravilha. Se fizer um momento de oração com as crianças, maravilha. Até mesmo como eu fazia o hino nacional todos os dias em sala de aula, era um momento de faxina. Porque ali é um momento que todo mundo tem que estar fazendo igual. Então, não tem o que está mais, o que está menos. A gente tem que tratar as crianças em sala de aula por igual. O limpinho, o sujinho e trazer todos no mesmo patamar. Trazer todos para o mesmo meio, para que ninguém seja mais que ninguém, para que ninguém fale de ninguém. Pelo contrário, que eles tenham ali atitudes solidárias uns com os outros, de empatia ao próximo. Então, para isso, a gente tem que igualar. Não pode deixar um pote mais cheio e o outro mais vazio. Tem que igualar. E a missão do professor é ficar atento a isso, né? Se meus alunos não estão por igual para eu poder ensinar, como é que eu vou ensinar o Juquinha que está cheio com o pote, a Mariazinha que está com o pote vazio? Esse desequilíbrio todo não traz um bom resultado. Então, a gente tem que tentar igualar o mais possível. Para isso, o relaxamento em sala de aula, oração, até mesmo o hino nacional, né? Momentos, uma música que seja, que não precisa ser o hino, eu gosto do hino nacional, então eu cantava o hino nacional todos os dias, mas que seja uma música que todos cantem antes de começar a aula, né? Tem professor que canta, bata a palminha, chuta, pula, né? Faz aquela dinâmica toda, que todos façam juntos, vai de cada um. Mas é interessante que se faça essas faxinas mentais, espiritual, física, né? Tanto dentro de casa para os pais, como na sala de aula para os professores. A disciplina é primordial em todos os casos. E para disciplinar, nós precisamos mostrar o porquê que está sendo feito aquilo. A faxina tem que ser explicada também. Estou limpando por isso, por isso, por isso. Estou fazendo, estou te dando um banho, agora você vai tomar banho sozinho, mas é por isso, por isso, por isso. Sem pressa. Então tem que ter disciplina para que aquele momento seja um momento bom. E não um momento que você vai ficar dando uma angústia na pessoa. Não, tem que fazer, vamos fazer, é para agora, é para já, tem que acabar. Se você ficar fazendo isso, cai por terra. Não está esvaziando, não está limpando. Pelo contrário, está atraindo mais, tá bom?